Olá, tudo bem? Numa edição especial para o Senac Piauí, o Futuros Visíveis apresenta liderança no universo feminino. Nunca se falou tanto sobre esse tema. Então, você aí do outro lado, sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse tema é tão importante que a ONU definiu para o Dia Internacional da Mulher de 2021 exatamente esse tema, mulheres na liderança, mas ressaltou, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19. Apesar das dificuldades, começamos a trilhar um caminho sem volta. 7,4% das maiores empresas do mundo já têm CEOs do sexo feminino. Na nossa live, vamos conversar sobre o que orbita em torno do universo interativo, orquestrado, pensado e modelado por mulheres. Vamos falar de oportunidades. Afinal, mais de 50% da população brasileira são de mulheres e 17% dos graduados em ciência da computação também já são mulheres, o que mostra como as mulheres estão conectadas a essa revolução digital. O ciclo mudou. Numa velocidade que mostra a urgência de ocupação de espaços, as mulheres são a voz desse século, como apontam as pesquisas, apesar dos muitos desafios. No Dia Internacional, então, da Mulher, o Senac Piauí reúne mulheres para um bate-papo online sobre esses temas. Vamos às nossas convidadas. Aqui conosco, a nossa anfitriã, Elaine Dias, diretora regional do Senac Piauí e também do Senac Minas. Cláudia Claudino, empresária do Grupo Claudino, um dos maiores do Norte e Nordeste, e Lívia Saraiva, da Carreira RH e Startup Woman, ou seja, uma mulher à frente de uma startup, além da participação também de convidadas especiais através dos nossos vídeos. Vamos começar, então. Meninas, muito obrigada por estarem aí. Que honra minha e que responsabilidade ter que conversar com vocês nesse momento em que a gente vai estar aqui dividindo com os nossos internautas tantas percepções sobre a forma de vocês liderarem e quais são as causas que as representam nesse momento tão importante do Dia Internacional da Mulher no ano de 2021. Muito obrigada. Eu vou começar com a nossa anfitriã, então, Elaine Dias, diretora regional do Senac do Piauí e de Minas. Doutora Elaine, a qualificação tem sido relevante quando a gente fala na jornada das mulheres para a ocupação de espaços, para empreender. O Senac ele tem um papel importante na qualificação profissional de mulheres que cada vez mais querem empreender e querem ser protagonistas de suas jornadas de trabalho e de vida. Como que vocês têm colaborado nesse sentido? Qual é a percepção de vocês nesse dia tão especial? O Senac ele tem um papel muito importante nessa conquista que as mulheres vêm tendo, né, no mercado de trabalho, porque o autodesenvolvimento para que se adquiram competências que são necessárias e exigidas no mercado de trabalho é fundamental para que as mulheres elas reforcem a autoconfiança, né, para que elas consigam, não só se inserir no mercado de trabalho, mas se manter e estar em pé de igualdade com os homens. Então, assim, a mulher ela tem que ter essa segurança, ela tem que ter essa confiança, e quando ela adquire esse conhecimento, né, esse autodesenvolvimento, essas habilidades, essas competências, os caminhos se abrem e as oportunidades, elas aparecem
e elas conseguem se inserir, sim, no mercado de trabalho. Hoje, o maior número de alunos no SENAC é do sexo feminino. 60% dos nossos alunos são mulheres, né? E a gente tem muito, muito orgulho disso. É interessante porque já eu vou falar com você sobre a questão da aprendizagem contínua, que eu acho que é um investimento que o SENAC faz quando se trata de qualificação profissional. Queria falar sobre isso porque eu acho que é importante a gente alertar que hoje, mais do que nunca, a gente tem que ficar estudando e se preparando o tempo inteiro, não é verdade? Com certeza. E aí entram as habilidades femininas, né, Maia? Porque você tem que estar trabalhando, você tem que estar se qualificando, você tem os afazeres de casa, de filho, né, de marido. Então, aí é a diferença da mulher, porque ela consegue lidar e administrar tudo isso com sucesso. E esse autoconhecimento, como você fala, ele é contínuo, né? Você, em todas as etapas da sua vida, você tem que estar buscando esse conhecimento e se atualizando. Verdade, haja flexibilidade. Haja flexibilidade, mas é uma habilidade feminina, viu, Maia? Sim, sem dúvida. A gente já nasceu com esses aplicativos todos. Antes dessa revolução digital, dominamos todos. Fazíamos várias coisas ao mesmo tempo e agora, então... Vamos falar com a Cláudia Claudino. Cláudia, você está à frente da Guadalajara, das marcas próprias do grupo, no segmento de confecções, lá no Paraíba também. À frente dos setores e segmentos de roupa, calçados e confecções, e você está à frente de uma indústria que conecta muito o universo feminino. Antes, acho que era mais exclusiva do universo feminino, que é a indústria têxtil, né? A mão de obra era essencialmente feminina e no segmento de moda, particularmente. Como é que vocês estão hoje em termos de desenvolver formas de lidar com essa nova mulher que tem novas exigências e num segmento tão complicado como a moda? É como a Elaine disse, né? O conhecimento que foi adquirido ontem, ele se tornou orgânico no sentido que hoje já vem coisa nova. Então, a gente tem que estar sempre buscando o que o momento lhe traz a nível de conhecimento. Então, é isso que a gente tem feito. A gente tem buscado sempre, pelo menos, tentar acompanhar todas essas informações no sentido de que tudo tem acontecido muito rápido, né? Hoje, a Guadalajara, ela tem no seu quadro funcional 69% ainda de mulheres. Eu digo ainda porque o ramo, a atividade, realmente a mulher, ela predomina, né, na confecção. E no Armazém Paraíba, incrível mesmo, com toda essa redução em função da pandemia, mas o número de mulheres hoje representa 33%. E a gente tem buscado, tanto na Guadalajara como no Armazém, meios, mecanismos para ajudar essas mulheres até conseguirem enfrentar essa carga de trabalho sem acumularem muito nível de estresse, nem muitas doenças, porque realmente a mulher ela tem avançado a cada dia no que diz respeito ao trabalho, mas em contrapartida também a gente vê hoje um número de mulheres mais tendo problemas cardíacos, problemas de AVC e outros tipos de doenças, que antes era bem menos, né? Então, esse trabalho no que diz respeito à qualidade de vida da mulher é que a gente tem buscado a cada dia dentro das empresas. Eu queria compartilhar com vocês uma frase do Yuval Harari, que tem a ver com o que a gente está falando. Ele disse o seguinte: para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar ideias e produtos, acima de tudo, vai precisar reinventar a você mesma várias e várias vezes. E acho que é o que tem acontecido, né? Acho que vocês, inclusive, muito experientes, né? Vocês devem compartilhar essas lições com os nossos internautas de hoje, e é o que vai acontecer ao longo do nosso encontro. Vamos para a Lívia Saraiva. Lívia, obrigada por estar aqui também com a gente. A Lívia tem feito mapas constantes, como ela é uma executiva da área de RH, sobre os números do mercado de trabalho conectados ao empreendedorismo
feminino, inclusive sobre quais são as habilidades hoje que as mulheres precisam ter para entrar nesse mercado de trabalho que foi acelerado, está diante de uma revolução que já estava prevista, mas que foi acelerado por uma pandemia. Lívia, com você agora. Como a doutora Cláudia bem falou, a gente faz essas escolhas no nosso caminho. Como mulher, ser empreendedora é um grande desafio no mercado, e foi isso que me trouxe o propósito de levantar essa bandeira, da posição da mulher, da liderança da mulher no mercado de trabalho. E a partir daí veio também a tecnologia como um desses pontos importantes de reconhecimento feminino. Eu acho que a pandemia nos afetou grandemente, tanto para o mercado de trabalho feminino, que foi afetado pelo setor de serviços, que é onde a gente encontra, né, a maioria dos postos de trabalho das mulheres, quanto também por essa aceleração da tecnologia, onde a gente viu que a gente não estava tão preparado assim para lidar com as novas adversidades que a pandemia trouxe. A gente tem números discrepantes realmente da posição das mulheres. Na pandemia nós éramos, apesar de ser a maior parte da população brasileira, mais que a metade, nós éramos apenas 51% ocupando postos de trabalho. Esse número caiu mais ainda para 49%. E eu acredito que a qualificação precisa se dar por todos os gêneros, independente se você é homem ou mulher, mas as mulheres têm desafios diferentes para encarar no mercado. E mesmo que o nosso número, nossa quantidade de educação, capacidade seja comprovadamente maior, esses resultados a gente não encontra nas posições tanto de salário quanto de cargos no mercado. Então é essa mensagem como RH, como mulher empreendedora que a gente procura trazer. E antes da gente continuar, falando em legado, eu vou chamar uma querida para participar aqui com a gente. Ela gravou com muito carinho um vídeo rápido, só para ela pontuar exatamente o que significa essa revolução que está aí. A Lígia Zottini. A Lígia é uma referência no Brasil quando se trata de pesquisa de futuro. Ela é fundadora do Voicers, que é muito relevante. Ela está à frente de grandes iniciativas e projetos no Brasil ligados à educação e tecnologia. Ela traz para a gente uma percepção em relação ao que é a mulher dentro dessa revolução e dentro do empreendedorismo. Vamos ver e ouvir a Lígia. Bom, me perguntaram qual é o lugar da mulher nesses cenários futuros. Eu gostaria de trazer uma provocação. Mais do que o lugar da mulher nos cenários futuros, a gente bem sabe todas as lutas e todas o quanto se progrediu, o quanto ainda precisa se progredir no quesito gênero, né? Gênero nos lugares de tecnologia, gênero nos lugares de liderança, e a gente está falando do gênero feminino, da mulher. Mas eu queria trazer uma luz e uma reflexão sobre a palavra feminino. Na minha jornada como executiva, na minha jornada como pesquisadora de futuros, na minha jornada como mulher mesmo, eu posso trazer na primeira pessoa. Foram pouquíssimas as vezes que eu consegui executar um trabalho, liderar com o meu feminino, com o arquétipo do feminino. E esse arquétipo do feminino, ele pouco importa qual gênero, porque ambos os gêneros da raça humana possui essa força feminina e masculina dentro de si. E por uma questão de patriarcado secular, milenar, a gente não só exaltou o gênero, como esqueceu o arquétipo, entendeu? A gente exalta um gênero masculino e esquece e abafa um arquétipo feminino, mesmo nas mulheres que chegam lá. Então, o meu convite é muito de buscar trazer essas características do arquétipo, que é a tão falada soft skill hoje em dia. Então, o compartilhar, a criatividade, o acolhimento, a resiliência, a empatia, a conexão, o ter esse olhar, né, mais sutil, mais intuitivo, tudo isso é característica de arquétipo feminino. E que vai ser tão importante num futuro próximo, onde as máquinas estão sendo criadas à nossa imagem e semelhança no arquétipo masculino, que é aquela parte de comando, controle, execução, planejamento, dados e, enfim, ele vai fazer o trabalho físico, os robôs no nosso lugar, e muitas vezes um trabalho repetitivo de planejamento e previsões, né, previsibilidade melhor do que a gente. Arquétipos masculinos sendo feito por máquinas. É a hora do feminino poder ganhar um lugar entre mulheres e homens nesse futuro que vai chegar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então esse é o convite.
que não chegue só a mulher, o gênero, mas que chegue o arquétipo, a presença do feminino em todos os lugares, nesses futuros, para que eles se tornem desejáveis. A boa notícia é que essa antiga lógica, né, de o homem estar produzindo tudo, com a percepção dele, ela começa a ser mudada, revisitada, com uma série de valores emergentes que são trazidos pelas mulheres, na verdade, né? Como ela disse, a máquina está sendo criada à nossa imagem e semelhança, e o arquétipo feminino interfere nisso, para poder, ou precisa interferir, né? É muito legal isso de pensar sob o ponto de vista não de gênero, mas de arquétipo. E aí eu volto para a doutora Elaine, quando ela falava da questão das habilidades, né? As habilidades são super importantes, que você falava de resiliência, eu acho que também essa coisa de a nossa capacidade de resolver problemas complexos que hoje foi trazida à tona como habilidades essenciais e que as pessoas estão aprendendo nas escolas através da gamificação, por exemplo. Nós, mulheres, já resolvemos problemas complexos faz tempo, não é, meninas? Faz tempo que a gente faz isso. E aí eu queria passar para você, doutora Elaine, para falar sobre essa questão do feminino. O Senac Piauí, praticamente todos os cargos de liderança são de mulheres. Você está no Senac Piauí já há 10 anos e no Senac de Minas há quase 2 anos. Isso passou por uma escolha sua, foi natural, ou naturalmente as mulheres foram ocupando esses cargos? Aqui no Piauí, 90% dos cargos de liderança, eles são exercidos por mulheres, né? E eu posso dizer que 100% delas são frutos do Senac. O Senac, como uma escola de capacitação, de cursos voltados para a educação profissional, a gente fomenta muito esse desenvolver de competências, de habilidades através dos nossos cursos. Então, eu posso dizer que todas essas líderes senaquianas são crias do Senac, são frutos, não é, do trabalho que desenvolveram dentro do Senac e com isso tiveram o seu trabalho em evidência e a gente pôde proporcionar esse crescimento profissional, né? Então, eu acho que a mulher, ela tem algumas habilidades que são natas, né, Maia? Cada dia mais vocês são empreendedoras e sabem que a gente está em busca de profissionais que tenham que sejam multidisciplinares. Todos os nossos cursos, através do nosso modelo pedagógico, temos a oportunidade de desenvolver essas competências. Então, assim, somada às duas habilidades, as habilidades que elas adquirem com as habilidades femininas, elas conseguem conquistar esses cargos de lideranças. E desempenham um excelente trabalho, viu, Maia? Elas não só conquistam, como conseguem desenvolver um trabalho e permanecem no cargo. A Caroline Taylor, que é maravilhosa, ela diz o seguinte, tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela fala que as pessoas se moldam aos padrões de comportamento que elas percebem à sua volta. E isso é o que nós chamamos de cultura. Quanto mais mulheres sendo líderes, quanto mais oportunidades, mais essa ideia vai ser fluida e mais esse ciclo vai ser tranquilo e a gente vai ocupar mais posições, né? A gente está nessa corrida para ocupar, não para ganhar, não para ficar igual, não é uma relação de poder, é uma relação de equidade mesmo, eu acho, né? Muito legal. Vamos agora falar com a Cláudia. Cláudia, quantas pessoas estão no seu comando hoje? Na Guadalajara, hoje, nós temos 490 colaboradores, né? E no Paraíba, em torno de 7.300 colaboradores hoje. Então, assim, de uma forma, quase 8.000 colaboradores, né? Então, assim, mas pelo tempo que eu tenho de empresa, Maia, eu estava lembrando aqui, coisa de 35 anos já, mais da metade da minha vida dentro do Armazém Paraíba, né? Porque a minha experiência na Guadalajara começou em 2008, né? O meu início, tudo começou dentro do Armazém Paraíba. Então, assim, a minha história com o Armazém Paraíba se confunde até com a minha história de vida em si, né? Sem dúvida.
Então, assim, como eu disse já, tudo foi muito natural e o meu crescimento, o meu desenvolver das habilidades, como a Elaine falou, tem as habilidades natas de mulher, mas tem aquelas que a gente desenvolve ao longo do tempo. Enquanto vocês falavam, o que nós vimos aqui no vídeo, realmente, às vezes, a gente esquece um pouco aquele arquétipo feminino por uma questão de necessidade até de se colocar naquela posição que você está ocupando. Mas depois a gente percebe que a gente não precisa deixar de ser mulher, deixar de ter as nossas emoções, a nossa delicadeza, enfim, perder o nosso arquétipo para ocupar uma posição. Tá? E hoje está mais do que comprovado de que a liderança feminina, como a Elaine falou, ela tem essa capacidade de desenvolver as pessoas. Por quê? Porque ela coloca todo o seu olhar, toda a sua emoção no sentido de entender as pessoas, né? A empatia, né? De se colocar no lugar das pessoas e fazer com que aquilo ali vá acontecendo de uma forma mais leve, menos dura, menos rígida. A conquista se torna mais fácil quando a mulher coloca realmente o seu arquétipo atuando. A gente vê que a experiência ela dá amadurecimento para as decisões, mas sim, é um número gigante. E você, agora mesmo você implantou um projeto sobre felicidade na Guadalajara, que eu fiquei impressionada com o resultado. Fala pra gente desse projeto. Ela criou, gente, Elaine e Lívia, ela criou, sabe o quê? Um indicador de felicidade dentro da empresa. Esse indicador foi fruto de uma pesquisa do professor Sábio Normando, que ele pediu para fazer a tese do mestrado dele na Guadalajara, e nós prontamente nos abraçamos essa ideia. Por quê? Porque naquele momento eu havia concluído um GBA da felicidade, que o título foi Felicidade Transformando Pessoas e Organizações, né? E eu já vinha fazendo um trabalho dentro do Armazém Paraíba com um grupo de supervisores, que eu implantei também o tema felicidade, porque a gente descobre que a partir do momento que a gente trabalha o ser humano e que desenvolve nele a felicidade, naturalmente repercute na vida profissional. Então, nós fomos aos poucos implantando ações dentro da Guadalajara, decisões buscando a melhoria do ambiente de trabalho, da qualidade de vida dos nossos colaboradores. E o resultado foi esse. Ficamos extremamente felizes em saber que o nível de felicidade é altamente, né, atingimos um nível de 75%. Alto. E eu gosto muito de salientar que tiveram assim 2 níveis que não dependem diretamente da gente, que é o nível da escolaridade, né? Por quê? Porque muitos colaboradores não têm acesso, até em função da idade deles, não têm mais acesso às escolas. E hoje eles focam na educação dos seus filhos, né? E também eu desenvolvo um programa que é o PDL, Programa de Desenvolvimento de Liderança, que nele também a gente aplica a felicidade. Esse programa já é ligado ao Armazém Paraíba. Então, assim, o desenvolvimento do ser humano, esse tem sido o foco que eu tenho colocado. Por quê? Porque eu acredito que a partir do momento que a gente desenvolve, desperta o crescimento do ser humano, isso repercute naturalmente no crescimento profissional. A pessoa trabalhando feliz, não resta dúvida que o resultado
ao final do dia, ao final do mês, vai repercutir para a empresa aquele nível de felicidade. Lívia, é importante ser feliz para poder fazer as entregas dos trabalhos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e queria também que você falasse sobre a questão dos desafios dessa transformação do mercado de trabalho quando a gente fala de empreendedorismo. Esse número, você falou dos números, mas eu queria falar dos desafios, porque você está ali na conexão entre essas empresas que estão procurando pessoas e essas pessoas que estão procurando trabalho. E a gente hoje escuta falar, não é só a empresa que escolhe o colaborador também deve escolher a empresa. Isso é sensível, hein? Fala com a gente sobre isso. Isso é sensível, Maia. A importância da gente ter mulheres que se sensibilizem com a causa feminina, como a gente aí da Elaine, da doutora Cláudia, exatamente permitir que outras mulheres apoiem essa jornada. E a gente só vai conseguir isso ocupando mais espaço. Hoje a gente trabalha, a minha equipe é feminina, toda feminina, a gente queria passar essa mensagem para o mercado, e o nosso trabalho é de sensibilização, tanto das lideranças quanto dos gestores que procuram o trabalho da nossa empresa. Tanto em treinar mulheres e qualificá-las para o mercado, como também olhar para as mães, ou que já estavam inseridas e se afastaram disso, ou que precisam de outras qualificações. Quando a gente fala que a empresa procura o colaborador e o colaborador procura a empresa também, que a gente está num momento de um fit cultural entre essas duas partes muito grande, porque se você não traz um colaborador que entenda a cultura da sua empresa, que internalize a missão da sua empresa, que trabalhe junto no desenvolvimento da organização, tem um trabalho ali praticamente perdido. Então, tanto mostrar para o colaborador como é que ele precisa estar alinhado com aquela cultura, com a visão daquela empresa, mas que ela também saiba escolher entre as oportunidades, porque a gente já passou daquela época que a maioria das pessoas trabalhava apenas pela obrigação do salário para fazer carreira na mesma empresa. Hoje as pessoas querem ser felizes também no trabalho, como mostrou aí, felizmente, a pesquisa, né, da Guadalajara. E a gente está procurando mostrar isso para os dois lados, para a gente ter uma decisão realmente convergente. Qual é o maior desafio hoje das mulheres dentro dessas jornadas empreendedoras, na tua opinião, Lívia? Eu acredito que, como a doutora Cláudia falou no início, a mulher precisa hoje mostrar o comprometimento, o resultado no trabalho, ao mesmo tempo ela precisa ainda dar conta das atividades de casa e da maternidade, se ela fez a escolha de ser mãe também, e a gente precisa demonstrar muito mais competência do que os homens, porque isso em algum momento vai ser cobrado de você. Se você não entregou, então porque você não era tão competente quanto um homem poderia ser. Então eu acho que existe esse equilíbrio entre todas as atividades e, claro, como a gente ouviu aí sobre os arquétipos, entendendo que as mulheres têm as suas particularidades e que elas não podem ser deixadas de lado, mas é que está o grande segredo da questão, conseguir manter o equilíbrio entre todos os papéis que a mulher desempenha. Queria aproveitar a tua fala para chamar um vídeo que você e todas as meninas vão adorar, tanto Cláudia como Elaine, que é de uma cientista, né? Ela tem um projeto super lindo de defender que as pessoas conheçam os cientistas, né? A Laura Marise, ela é doutora em biotecnologia e biociência também, e é importante a gente lembrar que as mulheres representaram nessa pandemia 70% dos profissionais de saúde e de assistência social, né? E que a ciência não só revelou a mulher com essas habilidades que a gente está citando, mas revelou mulheres estratégicas, como eu acabei de citar, algumas líderes, na hora certa, no lugar certo. Mas ela tem uma fala linda em relação à ciência. Vamos ver. É muito comum a gente repetir que precisa ter mais mulheres na ciência, mas sem parar muito para pensar por quê. E isso leva muitas pessoas a acharem que a gente está só querendo militar à toa. Afinal, já tem bastante mulher na ciência, não é mesmo? Só que não é bem assim quando a gente começa a olhar os números. É verdade que na pós-graduação a gente tem ali meio a meio de homens e mulheres. Mas quando a gente olhando para os cargos mais altos na carreira, como professor titular, diretor, reitor, a proporção de mulheres é muito menor. A nossa Academia Brasileira de Ciências mesmo só tem 14% de mulheres.
E aí no comando das agências de fomento, então, praticamente não há mulheres. E isso traz consequências. Se não tem mulheres no comando, a redução de produtividade da cientista durante uma licença maternidade, por exemplo, não é levada em consideração, não é compreendida. E ela recebe menos auxílio financeiro para conseguir comandar e manter a sua pesquisa. Não, e não é só isso. Foi só a partir do ingresso das mulheres na ciência que a gente passou a estudar o corpo feminino e a incluir mulheres nos estudos de medicamentos, por exemplo. Até então, a gente só sabia coisas sobre o homem, sobre o corpo masculino, e até hoje tem muita coisa do corpo das mulheres que é pouco conhecida porque a gente está atrasado na geração desse conhecimento. Uma ciência mais diversa significa uma ciência mais abrangente, mais inclusiva, mais humana, sem mitos propagados a respeito de um gênero ou de uma etnia. A nossa luta tem que ser sempre nesse sentido, diversificar e incluir. Eu acho que as mulheres estão mais comprometidas, né, em construir novas coisas, né? Eu acho que a gente tem que quebrar velhos hábitos para a gente poder se posicionar. Isso está nas nossas mãos também. A gente precisa construir essa história com as nossas próprias mãos, né, Maia? É isso que eu costumo dizer quando ela fala das pesquisadoras que se tornam mães. Boa parte das mulheres, depois da primeira gravidez, da maternidade, são encaminhadas de volta ao mercado de trabalho, perdem seus empregos. A gente precisa ter essa compreensão sobre a reinserção das mulheres quando elas precisam retornar. E a gente só vai conseguir isso realmente treinando novas lideranças e com novas habilidades. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que entender o que as mulheres podem entregar, tanto de produtividade, quanto quando a gente faz pesquisa de clima. Normalmente, as equipes lideradas por mulheres apresentam resultados muito melhores, porque as mulheres trazem um pouco dessa empatia, desse envolvimento do resultado no trabalho. E são equipes formadas por mulheres que talvez performem melhor, tanto quando a gente fala na academia, quanto no mercado de trabalho no setor privado em si. E é nesse sentido que a gente precisa caminhar. Qual a causa que representa você dentro ou fora do universo feminino, doutora Elaine? O que você acha que é o momento da gente pensar, da gente dar mais atenção? As causas, elas foram muito mercantilizadas nos últimos tempos, né? Tanto que é super importante, quando a gente adota uma causa para chamar da gente, a gente entender que empresas estão abraçando certas causas, né? Porque não dá para ser um batom que empodera, um shampoo que deixa você mais brilhante. Não tem como ser isso. Tem que mercantilizar, mas, na verdade, um viés do marketing social e de colaboração. Qual é a sua causa ou a causa do Senac, doutora Elaine? A minha causa e a causa do Senac, Maia, é a inclusão, né? O Senac faz um trabalho muito forte, né, para que a gente consiga fazer essa inclusão nos nossos cursos. Por exemplo, todos os nossos prédios, eles são acessíveis, e qualquer deficiência que o aluno tiver, o Senac corresponde e faz o que for preciso para que ele consiga acompanhar o curso, como, por exemplo, intérpretes, né? Inclusive, assim, o Senac Piauí, ele tem até mesmo o curso técnico de intérprete em Libras. Muitos dos nossos funcionários, empregados, têm o curso de Libras, né? Então, a gente tem esse desafio e esse tema que nos motiva, a inclusão. Eu vi uma pesquisa do NUB essa semana que mostra como os jovens estão otimistas em relação ao futuro e ao mercado de trabalho. Achei muito interessante, porque tem a ver, inclusive, com a questão da qualificação, né? Quer dizer, você se qualifica, essa qualificação contínua, o tal do famoso lifelong learning, que nada mais é do que a aprendizagem contínua, né? E aí termina sendo parceiros de academias, de universidades, porque vocês trazem a prática mais rápido, né? E uma coisa não inviabiliza a outra.
É muito interessante. E mais universitários estão buscando o SENAC, né? Essa pandemia revelou um público que já existia, mas que se fortaleceu junto ao SENAC, que são esses de graduação, pós-graduação, até mestrado, procurando cursos em áreas estratégicas como de tecnologia e gestão. Não é isso, doutora Elaine? Exato, Maia. Nessa pandemia, a gente procurou fazer uma inovação, um ajuste, uma atualização com cursos novos que o mercado pediu, né? E com isso a gente conseguiu atrair esse público na qual você mencionou. Então, assim, o que a gente vê é que os jovens, eles estão buscando mais conhecimento e que o jovem, ele não quer mais passar 4, 5, 6 anos sentado numa cadeira para poder desenvolver as habilidades e as competências necessárias. Então, assim, realmente foi um boom na procura pelos nossos cursos para que eles pudessem se atualizar, né, em relação aos novos hábitos e, com isso, terem oportunidades no mercado de trabalho, né? A área de tecnologia, a área de tecnologia, então, foi uma área que cresceu bastante. Muito bom. A Sheryl Sandberg, ele disse que para lutar por transformações amanhã, a gente tem que adquirir resiliência hoje. Eu acho bacana porque vocês foram bem resilientes na oferta de cursos remotos, no sentido de, tipo, não desistir, não deixar na mão a quantidade de pessoas, né? O Senac Piauí foi o primeiro do Brasil, ou um dos primeiros, a ter essa oferta remota. Então, foram bem resilientes e isso fez uma diferença enorme. Vamos para a Cláudia agora? Cláudia, quais são suas métricas de sucesso? Estou curiosa para saber. Maia, hoje eu, dentro do que a Laura falou no vídeo dela, ela falou uma coisa bem interessante, de se humanizar, né? Eu acho que a própria pandemia, esse momento que nós estamos vivendo ainda, ele nos trouxe a ressignificação, a oportunidade da gente ressignificar muito dos nossos valores. E uma das coisas que eu percebo é que a gente tem que sermos fraternos, né? Pensar no outro, não somente na gente. Por exemplo, agora mesmo, a vacina, ela só vai ter o seu efeito quando a grande maioria da população realmente tiver acesso a ela. Enquanto essa pequena parte tiver, não vai ter o efeito que precisamos, né? Então, assim, a partir do meu crescimento, que eu coloquei na minha vida uma meta de ser um ser humano melhor a cada dia. Então, assim, eu acho que é possível, sim, a gente exercer uma liderança humanizada, olhando para cada colaborador e vendo que ali existe um profissional, mas existe um ser humano com todas as necessidades como nós temos, um ser humano que ele quer ser olhado, um ser humano com todas as suas emoções, e que quando ele vem para o seu local de trabalho, ele traz tudo isso com ele, porque não se divide, ele é uno, ele é único. Então, é nesse sentido de unidade que eu sempre venho buscando desenvolver as atividades dentro das nossas empresas. Então, assim, hoje é o meu sonho, é a minha meta, e aí vem sempre aquela frase: se você quer ver a mudança no mundo, comece por você. Então, eu realmente comecei essa mudança por mim, e o que eu puder fazer com que as outras pessoas também despertem para isso é a minha meta diária. E é super importante ouvir isso de você, porque a gente está ouvindo de uma empresária que está à frente de muitas empresas desse que é um dos maiores grupos do Norte e Nordeste. Então, assim, a sua voz tem eco e ela inspira, entendeu? A gente está ouvindo com a responsabilidade dos números que você revelou ainda há pouco de pessoas que estão sob sua gestão. Lívia, posso chamar antes de você a Ana Paula, desenvolvedora de software, que aí na sequência eu já vou para você. Gente, vocês estão preparadas para uma aula de uma menina de 22 anos, ela vai dar uma aula de 4 minutos
dizendo quem são as mulheres que arrasaram na tecnologia e que a gente nem imagina que elas aconteceram, fizeram, aprontaram e que foram brilhantes. Vamos ver. Sou Ana Paula Mendes, sou desenvolvedora, bacharelando em Ciência da Computação pela UFP, técnica em desenvolvimento de software pelo IFP. E vou contar um pouco para vocês a história da computação, que não pode ser contada sem mencionar suas pioneiras, que eram chamadas de computadoras, essas primeiras mulheres e as primeiras pessoas que praticamente fundaram a tecnologia, a computação. A Ada Lovelace, ela é considerada a primeira pessoa no mundo a escrever o primeiro algoritmo, é a mãe da computação, e ela amava matemática e poesia, e idealizou a primeira entrada e saída e processamento e armazenamento de dados com a máquina de Charles Babbage. E é incrível que praticamente as pessoas não sabem que a computação foi praticamente criada por uma mulher, né? O primeiro algoritmo foi criado por uma mulher e hoje é uma área predominantemente masculina, infelizmente. As programadoras do ENIAC também foram muito famosas, elas fizeram cálculos no primeiro computador eletrônico do mundo, o primeiro computador a válvulas, e várias delas continuaram seguindo na área, mesmo sendo apagadas da história. Francis Bilas, que continuou fazendo equações com o ENIAC, a Jean Jeanes, que continuou trabalhando também no time do ENIAC, trabalhando no armazenamento de dados no computador. A Ruth, ela foi realocada no projeto, mas continuou sendo professora de programação. A Kathleen, ela fez a ideia de subrrotinas e calculou trajetórias com um computador ENIAC. E a Frances Elizabeth, chamada Beth, ela trabalhou também no Univac 1, que teve um console, naquela época, um computador que era completamente a válvula, então ter um teclado era uma coisa de outro mundo. A Merlin foi a única que se desligou do projeto, mas praticamente todas continuaram seguindo. E o trabalho dessas mulheres alterou dramaticamente a computação nos anos 40 e 50, porque elas eram consideradas mero operadoras, não ganharam nenhum crédito, e uma aluna de Harvard, só 30 anos depois, descobriu quem eram essas mulheres e o quanto elas contribuíram com o desenvolvimento desse computador, da computação em si naquela época, né? A Hedy Lamarr, ela foi uma atriz e mentora austríaca, e ela ajudou a desenvolver um processo de comunicação que hoje é possível a gente ter a comunicação por telefone, a comunicação Wi-Fi. Então, ela é considerada a mãe do telefone celular. E ela recebeu várias premiações. A Branca de Neve também foi inspirada na beleza dela, porque ela era muito linda. A Joan Clerk, que todo mundo já deve ter ouvido falar do Alan Turing, que foi muito importante na quebra da criptografia durante a Guerra Mundial. Mas quem esteve ao lado dele foi a Joan Clark. Ela foi criptoanalista e matemática e contribuiu bastante com o projeto também do Enigma. A Grace Hopper é conhecida como vovó do COBOL, e ela que cunhou e criou o termo bug, quando uma mariposa fez uma válvula parar de funcionar, e ela também criou o primeiro compilador. O compilador é praticamente um programa que faz programas funcionarem. A Margaret Hamilton é considerada a primeira, ela que cunhou o termo engenharia de software. Ela ajudou na missão da NASA, que fez o homem pousar na Lua, ela que fez toda a programação. E a CEO de empresa também teve várias premiações. A Karen Spark Jones, ela foi pesquisadora de inteligência artificial e estudou muito sobre buscas. Então, hoje o que a gente tem de buscas no Google, as buscas que a gente usa em sites, em navegadores na internet, ela foi uma das precursoras também nos estudos sobre buscas. E também sobre processamento natural de linguagem.
E vocês já devem ter assistido também o filme Estrelas Além do Tempo, Hidden Figures, que tem a Katherine Johnson, a Dorothy Vaughan e a Mary Jackson, que foram engenheiras, matemáticas e engenheiras, e elas foram mulheres negras que trabalharam na NASA, fizeram os primeiros cálculos de lançamentos, programaram os primeiros computadores que existiram na NASA, e é muito massa a história delas. Assistam um filme que é bem legal. Sintam-se incentivadas, inspiradas a entrar no mundo da tecnologia, porque é incrível, a gente ama o que faz e esperamos mais vocês, mulheres, para participar junto com a gente também. Tchau! Ela é uma linda, eu sou apaixonada por ela. Ela é uma menina prodígio. Ela não terminou ainda a ciência da computação, mas ela já é contratada por grandes empresas do Brasil e ela faz parte de coletivos nacionais e internacionais, como atuando já, mesmo sem ser engenheira de software, como desenvolvedora de software. Ela já é tida como engenheira. Ela é uma mente brilhante, ela deu uma aula. Eu não sabia que o bug começou com a mariposa e esse termo foi cunhado pela Roper, não sabia disso. Foi uma aula, vocês gostaram? Super incrível. Muito bacana. Muito. Incrível mesmo. Com isso eu concluo, Maia, que nós mulheres somos um computador mesmo para a gente dar conta de todas essas atividades, né? E depois de todas essas revelações, não é, Cláudia? Demais. Às vezes alguém chega para mim e diz: doutora, a senhora está lembrada disso assim? Eu disse: olha, um minutinho, meu HD estava um pouquinho cheio, eu precisei deletar alguma coisa para poder absorver novas mensagens. Lívia, e você? Você já sabia de boa parte dessas histórias aí todas, né? Sim, conheço essas histórias. Ana Paula é realmente uma menina incrível. Acho que ela contou histórias de mulheres que nos fizeram chegar até aqui, e hoje acho que a nossa responsabilidade é contar a nossa história e escrever as das próximas que virão. A Ana Paula, como tantas outras mulheres, Maia, romperam uma barreira muito conhecida no mercado executivo, que a gente chama do teto de vidro, que é uma barreira invisível que impede que mulheres alcancem e cheguem a determinados lugares de poder. E eu acho que a gente só consegue isso com conhecimento, com esforço e com a determinação que a gente tem. Então, essas histórias servem de inspiração, mas hoje a gente está aqui para escrever a nossa também. Qual é a sua causa? A causa que ele representa? A causa é pela oportunidade de trabalho de todas as pessoas, principalmente mulheres ou minorias que não estão representadas no mercado de trabalho, mas eu acredito que todas as pessoas merecem uma oportunidade de trabalho e de desenvolvimento. Isso é o que representa a minha vida. Eu queria encerrar com um vídeo lindo falando sobre legado. O Senac está com uma campanha para os cursos de 2021 que diz o que provoca, né? O que você quer sobre o seu futuro. E ele é um diálogo com esse aluno, com esse cliente, com esse ser humano, com essa pessoa que busca na qualificação um lugar ao sol. Por isso que a gente fala sobre legados. É uma discussão linda que eu acho que hoje aqui a gente teve 3 mulheres que já estão escrevendo um legado sensacional. Vamos ver então a campanha da matrícula 2021 do Senac Piauí. Qualificação. Parabéns, doutora Elaine. Campanha inspiradora, viu? Muito linda essa campanha, né? Mas eu quero dizer que ela foi criada pela doutora Maia Veloso, viu? Então, como tudo que ela faz, com muito carinho e muita competência, criou essa campanha linda que a gente se orgulha muito dela e que eu tenho certeza que vai inspirar futuros aí dentro do nosso estado. E legados. É um trabalho de time, gente. A gente não cria coisas se a gente não tiver inspiração
e a gente não tiver informações concretas e cenários que inspiram a gente a passar uma mensagem que seja assertiva e positiva. E a gente acredita realmente que tudo isso vai passar, que é um grande aprendizado, e eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Queria que a nossa anfitriã encerrasse a nossa live, né? Agradecendo a Lívia e a Cláudia, para a gente poder se despedir e dizer que essa live fica aí para você compartilhar, e outras virão, não é, doutora Elaine? Exato. Então, assim, foi muito bacana, né, esse nosso bate-papo, como a Maia falou desde o começo, a gente conseguiu tratar o assunto de forma leve e positiva, né, que é sempre essa preocupação que a gente tem de tornar uma coisa atrativa, né, e é isso, né, somos capazes, né, somos fortes, e com pouco tempo eu entendo que a gente vai diminuir cada vez mais essa diferença, né, e a gente precisa ter essa confiança, a gente precisa acreditar na gente, né, porque eu acho que primeiro a gente tem que se trabalhar, a gente tendo essa confiança, a gente tem espaço em todo lugar, né, e a gente precisa também, acima de tudo, ter um momento para a gente, né, eu sempre defendo isso. A Cláudia falou muito em felicidade, né, então precisamos nos planejar, e nós temos essa habilidade de nos planejar melhor para dar conta de tudo isso e ter um momento para a gente, porque eu acho que assim a gente vai conseguir ser mais feliz. Né, Cláudia? Toda vez que eu falar de felicidade agora, eu vou lembrar da Cláudia. Vai lembrar de mim. Ela vai patentear esse indicador. Obrigada, e é isso, Cláudia. Agradecer a todos, né? Em especial a Cláudia, a Lívia e a Maia também. Eu agradeço. E que a gente possa ter outras oportunidades para compartilhar todas as nossas experiências, todos os nossos projetos, né, com muitas e muitas outras mulheres. Né. Obrigada, Elaine, pelo convite, Maia, doutora Cláudia, que seja um dia especial das mulheres, mais uma vez, mas que a gente construa a nossa história todos os dias. A gente encerra por aqui esse encontro online com mulheres experientes, dividindo suas experiências, né, dividindo os seus legados que estão sendo construídos, assim como de vocês também. Vamos juntos, e a gente vai ter outros encontros igual a esse. Obrigada por estar aí com a gente nas plataformas do Senac Piauí. Tchau!